Olá a todos vocês que acompanham as videoaulas e produções especiais do projeto Vamos Ler, Geração Digital. Hoje nós vamos conhecer mais um assunto muito interessante dentro da temática abordada na videoaula de hoje. Vamos entender o que são e para que servem, então, os materiais renováveis e os materiais recicláveis. Então, dentro do episódio especial de hoje, nós vamos entender quais os impactos positivos a utilização desses materiais podem gerar e como nós também podemos adaptar dentro das nossas ações no dia a dia para a sua utilização. E não estamos sozinhos no episódio especial de hoje. Chegamos ao terceiro conteúdo em parceria com a Tetra Pak neste ano, tratando sobre questões ambientais e sobre a importância da preservação ambiental. Então, para a gente conhecer mais sobre a importância do tema de hoje, vamos direto ao conteúdo da videoaula. Então, para a gente começar, vamos entender o que são os materiais renováveis. Eles são recursos que podem se regenerar com o tempo. Então, como exemplo, nós temos a madeira, o bambu, o algodão e o papel. A Tetra Pak, por exemplo, parceira no nosso conteúdo de hoje, utiliza papéis provenientes de florestas certificadas e plásticos derivados da cana-de-açúcar, que tem certificação para manejo responsável, produzindo assim embalagens a partir desses materiais. Então, os materiais renováveis, eles podem ser obtidos a partir de fontes naturais e manejadas de forma sustentável para garantir o seu uso contínuo. Esses materiais evitam o uso excessivo de recursos não renováveis e ajudam a proteger o meio ambiente. Então, para vocês entenderem também a importância, os materiais renováveis, eles podem se regenerar de maneira sustentável. A madeira, por exemplo, quando manejada corretamente, pode ser colhida sem esgotar os recursos naturais. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre os exemplos, então, do que são os materiais renováveis. A madeira, por exemplo, pode ser utilizada em construções e móveis. O bambu é uma alternativa rápida e sustentável para a construção. Já o algodão é muito utilizado dentro da indústria têxtil. Já a borracha natural, extraída a partir de árvores, é muito utilizada, por exemplo, em pneus e calçados. E temos também a cortiça, que é produzida a partir do sobreiro e que é muito utilizada em isolantes e pisos. Então, todos esses materiais, eles são renováveis, mas é muito importante destacar isso. Eles precisam de um manejo adequado para que seja, então, possível garantir que eles não sejam superexplorados. E o que seria esse termo? Parece um pouquinho difícil. Então, para que eles não sejam exageradamente utilizados e acabem, assim, gerando, então, uma diminuição desses materiais renováveis. É muito importante também, que vocês entendam que a madeira e o bambu são ótimos exemplos, então, desses materiais renováveis. O algodão também é amplamente utilizado, enquanto, então, a borracha, que vem da seringueira, e a cortiça, que vem do sobreiro, são exemplos também de materiais e fontes renováveis, materiais renováveis que são amplamente utilizados, então, dentro do nosso cotidiano. Agora está na hora de a gente entender o que são os materiais recicláveis. Então, os materiais recicláveis, eles podem ser transformados em novos produtos. A gente tem como exemplo o vidro, o papel, o alumínio e também o plástico. A reciclagem ela vai evitar o acúmulo de resíduos em aterros sanitários e vai reduzir a necessidade de novas matérias-primas. Então, processos industriais, eles vão reutilizar esses materiais, transformando-os em novos produtos, economizando recursos e energia. Os materiais recicláveis, eles são transformados e reutilizados. Então, em vez da gente descartar, podemos dar a eles uma nova vida. Agora, é um ponto importante que a gente vai entender a diferença entre os materiais renováveis e os materiais recicláveis. Então, os materiais renováveis, eles se regeneram naturalmente com o tempo, enquanto os recicláveis são resíduos transformados em novos produtos. Ambos são essenciais para reduzir o impacto ambiental e conservar recursos. Então, aqui a gente tem também alguns exemplos comparativos. Então, a madeira é um exemplo de material renovável, enquanto o alumínio é um exemplo de material reciclável. O papel de florestas certificadas é um exemplo de material renovável, enquanto o vidro é um outro exemplo de material reciclável. O uso combinado de materiais renováveis e a prática da reciclagem ajuda a reduzir o consumo de recursos naturais e essa parte é muito importante. Então, também o conteúdo da aula de hoje, ele vem dentro, para complementar, digamos assim, o conteúdo da aula passada, em que a gente também trabalhou amplamente como funciona o processo de reciclagem e qual a importância da coleta seletiva. Para a gente já também encaminhar para a finalização dessa primeira parte da aula de hoje, é muito importante que vocês entendam a diferença também entre os materiais renováveis, pois eles vêm da natureza e se regeneram, enquanto os recicláveis podem ser reprocessados. Agora a gente vai entender por que é tão importante a utilização desses materiais. Os materiais renováveis e recicláveis, eles ajudam a preservar recursos naturais e a reduzir o impacto ambiental. A produção de materiais renováveis consome menos recursos e emite menos poluentes.
A gente tem, então, como vantagens dos materiais renováveis a redução da extração de matérias-primas, a regeneração natural a partir do manejo sustentável, para o uso, então, em construções, embalagens, produtos de moda e diversos outros exemplos que estão dentro do nosso dia a dia. A gente tem também como benefícios da reciclagem a diminuição do acúmulo de resíduos em aterros sanitários, a conservação de energia e a redução da poluição na água e também no ar, além da geração de empregos e do incentivo à economia circular. Então, como a gente pode ver, ambos são essenciais para a transição para uma economia sustentável e de baixo carbono e para uma sociedade cada vez mais sustentável. É muito importante também que a gente entenda que os materiais renováveis e recicláveis são fundamentais dentro da preservação ambiental. Eles não apenas evitam o desperdício de recursos, mas também reduzem a poluição e contribuem para uma economia mais sustentável. Além disso, ao reciclar, prolongamos a vida útil dos materiais e reduzimos a necessidade de novas extrações de recursos naturais. A reciclagem também ajuda a economizar energia, diminui as emissões de gases de efeito estufa e promove a economia circular. E agora está na hora da gente entender como nós podemos fazer a nossa parte dentro desses processos. Então, é importante que vocês sempre escolham produtos feitos de materiais renováveis. Pratique a coleta seletiva e recicle os seus resíduos. E incentive práticas de sustentabilidade no dia a dia, como reutilizar e reduzir o consumo. Prefira marcas que adotem processos sustentáveis na produção de materiais, como os exemplos adotados pela Tetra Pak em suas embalagens, com o uso de materiais renováveis e recicláveis na busca pela embalagem mais sustentável do mundo. E também realize pequenas ações, como separar o lixo e reduzir o desperdício, pois elas fazem grande diferença no longo prazo. Então é importante a gente entender que a gente pode contribuir escolhendo produtos de materiais renováveis e praticando principalmente a reciclagem e o processo de coleta seletiva no nosso dia a dia. Então, só para a gente fixar os conteúdos da aula de hoje, é muito importante a gente entender que os materiais renováveis e recicláveis eles são essenciais para a preservação do planeta. Que adotar práticas sustentáveis no uso desses materiais é fundamental para garantir a sobrevivência do meio ambiente. Então, cada escolha faz a diferença dentro da sustentabilidade. E é muito importante que a gente possa proteger o nosso futuro com pequenas ações no presente. Então, ao adotar esses materiais renováveis e recicláveis, é muito importante que a gente entenda que estamos ajudando a construir um futuro mais sustentável. Bom, agora que a gente conseguiu ver de forma bem detalhada a importância e o que são os materiais recicláveis e renováveis, chegou a hora da gente ver na prática como então acontece, o uso desses materiais. A gente vai ver a partir de um material bem legal produzido pela Tetra Pak, como se dá a utilização então desses materiais dentro então da organização da empresa. Então é bem legal para a gente entender como esses produtos chegam até o nosso dia a dia. Agora que você já sabe que 55% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais por produtos ou marcas que trabalham para melhorar a sociedade e o meio ambiente, e que quase metade dos consumidores afirmam que o fato de um alimento ou bebida embalado ser ecologicamente correto influencia muito a sua decisão de compra, quero te contar como nós, da Tetra Pak, podemos ajudar para que seu produto tenha uma embalagem mais sustentável. Aqui na Tetra Pak, investimos globalmente 100 milhões de euros ao ano, com foco no desenvolvimento de soluções sustentáveis para o nosso portfólio de embalagens. E quais os avanços que já alcançamos? Vamos começar pela tampinha. Você sabia que o desenho de folha na tampa significa que ela é proveniente de fonte renovável? Há mais de 10 anos, lançamos a tampa produzida a partir de polímeros à base de plantas. Nossa principal matéria-prima é a cana-de-açúcar. Nossos esforços também se concentram em aumentar o conteúdo renovável das camadas de nossas caixinhas. 100% do papel utilizado na produção é proveniente de florestas que possuem o certificado FSC e outras fontes controladas. E parte do polietileno usado nas camadas externas da embalagem e das tampinhas também é proveniente de fonte renovável, a cana-de-açúcar. O alumínio que usamos na caixinha e que representa em média 4% do seu volume total, possui uma espessura 8 vezes menor que a de um fio de cabelo humano, mas fornece proteção vital do oxigênio e da luz, mantendo o alimento seguro por meses, sem a necessidade de refrigeração. É a menor fração de nossa embalagem, porém, garante ganhos significativos para o consumidor. Além disso, é certificado pelo padrão de produção da ASI, que estabelece critérios ambientais e sociais para todos os estágios da produção do alumínio.
Aqui na Tetra Pak, nossos clientes podem escolher ter mais conteúdo renovável nas embalagens, que podem chegar até 91%. Esse resultado envolve combinações de materiais de fontes renováveis, como, por exemplo, nossas tampas provenientes de polietileno de cana-de-açúcar e nosso material de embalagem, com maior percentual de material renovável. Além disso, nossas caixinhas entregam uma redução na pegada de carbono, verificada por uma consultoria climática global, a Carbon Trust. Essa consultoria global independente foi fundada em 2001 e tem sido pioneira na descarbonização há mais de 20 anos para empresas, governos e organizações. Líder em pegada de carbono, a Carbon Trust certifica produtos, organizações e cadeias de valor em todo o mundo. O selo é aplicável à caixinha que usa material de embalagem com maior percentual de fontes renováveis, comparando seu percentual de pegada de carbono versus uma embalagem padrão à base de material fóssil. E essa análise leva em consideração a pegada durante todo o ciclo de vida da embalagem, desde as matérias-primas até o fim da vida útil. Muito legal, né? Um vídeo muito, então, instrutivo para que a gente possa compreender também como a Tetra Pak segue buscando, então, ter a embalagem mais sustentável do mundo. E agora que a gente também já conseguiu se aprofundar muito bem nessa temática, chegou a hora da gente fixar o conteúdo de hoje com as tradicionais sugestões de atividade dentro do projeto Vamos Ler. Então, para a gente começar, a gente abordou de forma bem completa o que são e qual a utilidade e benefícios dos materiais renováveis e recicláveis. Como primeira sugestão, temos um texto. Então, escolha um gênero textual de sua preferência e conte o que você aprendeu com a aula de hoje. Como segunda sugestão, temos a fotografia. Então, utilizando um aparelho celular e com o auxílio de seus familiares ou professor, retrate objetos ou construções que estão no seu cotidiano e que são feitas a partir dos materiais vistos na aula de hoje. A terceira opção seria um vídeo, então entreviste um familiar sobre a importância da utilização desses materiais para a preservação do meio ambiente. E, por fim, temos a opção do debate. Então, em sala de aula, reúna-se com seus colegas e conversem sobre como podem transmitir os conhecimentos obtidos na aula de hoje para as demais pessoas no seu cotidiano. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui mais um conteúdo muito especial, novamente abordando questões de sustentabilidade sobre preservação ambiental, hoje trazendo os materiais recicláveis e os materiais renováveis. Então é isso, agora que a gente tratou sobre vários conteúdos de hoje, que você aprendeu sobre várias questões, por que você não aproveita e não transmite ele para as pessoas no seu dia a dia? Então converse com familiares, com amigos que não conseguiram acompanhar a aula de hoje com você, enfim, transmita os conhecimentos de hoje porque eles são muito importantes para que nós conseguimos atingir uma sociedade cada vez mais sustentável. Agradeço muito a todos vocês que acompanharam mais um conteúdo especial no dia de hoje e agradeço muito também à Tetra Pak pela ajuda, né, na produção de mais um conteúdo tão interessante abordando sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Agradeço novamente a todos vocês, nos encontramos na próxima semana.